Deixa eu estender um pouquinho mais aqui, para caber um pouquinho mais na tela. Pronto. Muito bem, então vamos fazer aqui, vamos pegar lá, vamos importar aquele arquivo que nós estávamos trabalhando. Deixa eu ver aqui. Ele chama aí dados pedido. Todo mundo tem esse dados de pedido aqui, pessoal? Que é o da semana passada, né? Isso, exatamente. Sim. Se alguém não tiver, eu passo de novo no chat aqui. Pode passar de novo, professor, fazendo favor? Opa, vamos lá. Dados do pedido no chat. Substituir. Tá aí. Então vamos abrir ele, né? Então, como que a gente abre? Obter dados. Clica aqui no mais. Aí você escolhe arquivo. E aí vem aqui, ele é do tipo CSV, né? Vai lá conectar, escolhe onde ele está. O meu aqui está num determinado local, que é diferente do de vocês, tá? O meu está dentro da disciplina aqui, Informática Aplicada, aulas, está na aula 16. Então, ele apareceu aqui, né? Veja que está com um probleminha aqui, né? Como que a gente resolve esse problema aqui, gente? Ele não está separando aqui, ó. Não está encontrando a vírgula, né? O que que a gente tem que fazer? Configuração regional Isso, local. Isso. Configurações. Professor. Oi. Bom dia. Bom dia. O meu está aparecendo uma outra tela. Está aparecendo criar visuais com seus dados. Criar visuais com seus dados. Ele não apareceu para anexar nada. Você clicou aqui em obter dados? Peraí. Obter dados é pasta do Excel? Não. Ah, não, é texto CSV, né? É. Deixa eu ver. Então, ele já aparece dados perdidos. Eu fui lá nos dados recentes, nos arquivos recentes, lá e abri a aula da semana passada, não tem problema? Também dá na mesma, né? Tranquilo. Daí do lado esquerdo, Fernanda, tem uma barrinha assim, daí tem um quadradinho, cheio de quadradinhos, o primeiro é relatório, o segundo é dados. Aí ele aparece a tabela. Então, ele já abriu agora, normal. Normal não. Está escrito dados pedidos.csv. Daí ele aparece uma mini tabela. Que estranho. Eu vou pôr no chat. Será que é só eu colocar carregar? Eu vou pôr no chat. Porque ele entrou direto. Que estranho. Nossa, cada coisa. Assim, dependendo do que você fez, o que aconteceu aqui? Será que agora é só por carregar? Porque o seu tá correto, tá vendo aqui do lado direito, ó? Tá corretinho. Eu acho que ele entendeu da outra vez que, como a gente corrigiu, ele corrigiu. Nossa, ele é inteligente esse negócio, hein? Tá vendo? Então é só carregar. O seu caso é só carregar. Então, para quem não deu certo, igual o da Fernanda, né? O que tem que fazer? Vem aqui, ó, arquivo, né? Opções e configurações. Aí vai aqui no arquivo atual, configurações regionais, e aqui, ó, tá Português Brasil. Para este caso específico, a gente tem que mudar para inglês Estados Unidos. Acho que é Estados Unidos, né? Aqui,
inglês, Estados Unidos, tá? Dá um OK. Aí nós vemos aqui, ó, obter dados, né? A gente pode ir direto aqui, ó, em texto CSV, ou então a gente clica aqui em mais, né? Aí ele vai estruturar, né, as formas aqui, vem aqui em arquivos, é um arquivo texto CSV, tá? Conectar, aí dados pedidos, abrir, aí agora, ó, agora ele está aqui dividido, é o TF, né, já identificou. Acho que não deu certo não, professor. Não? Eu vou acompanhar o que o senhor está fazendo aí, porque depois de carregar não era para ele aparecer alguma coisa? Ó, carregar, aí olha só o que vai acontecer. Aí aplicar alterações aqui. Bom, aplicou. Aí apareceu isso daqui, Fernanda. Certo? Aí do lado esquerdo aqui, lembra que nós temos aqui ó, a parte de visualização, a parte de dados e a parte de relacionamento. Ó. Aqui, ó, se você clicar aqui em parte de dados, é para aparecer os dados aqui, ó, carregados. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então, que susto. Tá, ufa, obrigado. Ufa. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Deu certo aí? Eu só queria fazer um parênteses aqui, ó. Eu vou sair desse dado aqui, ó. Fechar, cadê? Ter dados, publicar. Eu não quero. Eu vou sair disso aqui. Não salvar. Eu estou fazendo isso, tá? Eu só tenho que falar um pouquinho com vocês sobre esse processo aqui, que é importante, tá? Então, quando a gente vem aqui, ó, em obter dados, deixa eu só mudar aqui novamente. Opções. Estados Unidos. Ok. Aplicar. Texto CSV. Dados pedidos. Abrir. Bom, aqui, ó, quando ele está abrindo, né? Então, ele não carregou os dados ainda, né, para a memória. Ele ainda está fazendo, né, um processo aqui de verificação. Então, ele faz, né, o Power BI, ele tenta encontrar os tipos de dados, né, e tenta entender esses tipos de dados e tenta carregar isso da melhor forma possível para a memória, né? Só que o que acontece? Né? Não é toda vez que ele acerta. Então, é aqui, nessa parte aqui, que é basicamente o que nós vamos fazer aqui, que são transformações de dados, né? Que, como eu falei para vocês, essa parte aqui de transformação, de análise dos dados, de extração, né? Que é chamado de ETL, né? É o processo que mais consome tempo de um analista de negócios, né, de um analista de dados, tá? Então, muita atenção nessa hora aqui. E aqui, né, a gente pode explorar um pouquinho mais esses dados aqui, né, até mesmo antes de carregar esses dados, né? Então, antes de carregar os dados, a gente pode explorar, a gente pode fazer transformações no dado. Então, se a gente clicar aqui ó, em transformar dados, ó, ele abre uma outra planilha aqui para a gente, né? Então, ele abriu essa planilha aqui em cima daquela, e é aqui que vai residir o grande, né, vamos falar assim, trabalho do analista de dados. Por quê? Porque
a gente está trabalhando aqui com arquivos que já estão razoavelmente formatados, né? Ah, não, ele não entendeu a vírgula, não fez isso. Então, isso é uma das coisinhas, assim, são grãos de areia, né, no mar de coisas que um analista de dados tem que fazer, tá? Então, então a gente está dando um dado mais estruturado para vocês, para justamente não ter tanto esse problema. Mas no dia a dia, os dados das organizações aí dentro da empresa, etc., eles não estão bonitinhos assim, estruturados, né? Sem dados no meio, ou seja, é um fuzuê, tá? E é aqui que a gente tem que fazer algumas aplicações. Por exemplo, né? Ele, quando faz essa verificação, ele tenta associar um tipo de dado relativo a cada um dos campos. Então, por exemplo, como é que eu vejo isso? Está vendo aqui em cima, né, que ele tem aqui um ABC, né, ABC região. O que ele está falando aqui? Que ele entendeu que este campo aqui é do tipo ABC, que é caractere, né, ou seja, uma string, né? Aqui, ó, deixa eu rolar um pouquinho mais para cá. Vocês vão ver aqui, ó, unidade. Ele entendeu isso aqui como número. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Ele entendeu isso aqui como número. E como que eu faço para alterar isso? Tem como? Tem, ó. Se você clicar aqui, ó, ao clicar aqui, você entende o número, né? Assim, ó, nessa setinha aqui você entende, vê as informações que tem lá, né, etc. Ao cancelar. E do lado direito aqui, ó, você tem, em cima do 1, 2, 3, você tem os outros tipos de dados, né? Então, ó, ele poderia entender como número decimal fixo, número inteiro, que é o que ele entendeu aqui, tá? Então, 1, 2, 3 é o número inteiro, tá vendo? Percentual, data, hora, duração. E, por exemplo, né, só fazendo aqui um exemplo, né? Eu, como analista de dados, né, eu vou definir, eu não vou fazer nenhum tipo de conta, nada com esse número, então ele não precisa ser numérico, ele pode ser um texto, por exemplo, tá? Então, se eu quiser, eu posso transformar o dado aqui, ó. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, olha só, alterar tipo de coluna. Ó, a coluna selecionada possui um tipo de conversão existente. Deseja substituir? Sim, substituir a atual, ó lá. Agora, olha só o que ele fez. Ele transformou isso aqui, ó, em uma string, né? Ou seja, em caracteres apenas. Não é mais números, tá? Mesmo sendo apresentado números, a forma de trabalhar dele agora vai ser totalmente diferente. Eu não posso, por exemplo, aplicar aqui uma somatória, né? Eu não posso aplicar uma média, nada disso, porque é um texto aqui agora. Entenderam? E olha aqui do lado direito aqui, isso aqui que é uma ferramenta fantástica do Power BI. Ele vai mostrando todas as etapas de transformação que nós estamos fazendo nesses dados aqui, ó. Ele vai mostrando aqui, ó, fonte, depois cabeçalho, depois tipo alterado. E, por exemplo, eu fiz uma operação aqui, eu não quero, né, que essa operação seja efetivada. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, tem um xizinho aqui, ó, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima, ele fica vermelho, tá vendo? Se eu clicar sobre ele, ó, eu faço o quê? Eu volto, né? Era para ter voltado. Ele não voltou. Era para ter voltado aqui em texto, em número. Não sei por que não voltou. Mas vamos fazer manualmente, tá? Vem aqui, ó, número inteiro. Pronto, agora ele alterou aqui novamente. Eu não sei por quê, porque era só... pelo menos é isso que diz, né? Quando você altera, né, e deleta aqui a alteração, é para ele voltar para a etapa seguinte. Eu não sei por que não voltou, tá? Mas aqui a gente já voltou aqui com os números. E assim, a gente vai transformando, né? Vamos fazendo as transformações que eventualmente a gente queira fazer, tá? Depois que tudo isso estiver certo, né? Aí você clica aqui, ó, fechar e aplicar. Fechar e aplicar. E aí ele vai carregar os dados lá para dentro do Power BI. Então, essa fase, eu queria falar sobre isso com vocês, né?
porque esta fase aqui, ela é muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu ver se eu consigo carregar uma outra instância aqui do Power BI. Eu acho que eu consigo. Só vou exemplificar uma coisa para vocês. Estou carregando uma outra janela de visualização do Power BI, tá? Vamos ver se ele permite que eu faça isso. Permitiu, tá? Só para exemplificar isso para vocês, né? Então, os dados, eles estão, às vezes, desestruturados, né? Então, olha só o que acontece quando a gente carrega um dado desestruturado. Eu venho aqui, que não é bem desestruturado, mas é um dado que vocês vão encontrar comumente aí, né, na empresa de vocês, etc. Vamos aqui em arquivo mais, quero vir aqui em arquivos, eu peguei aqui, separei uma nota fiscal, né, que eu tenho aqui, um DANF, né, e vou tentar carregar o DANF, ó, ele permite carregar PDF, tá vendo aqui, ó, PDF conectar. Eu tenho aqui esse DANF aqui, ó, abrir. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai tentar entender esse DANF e vai tentar extrair dali uma série de informações. E olha só o que ele nos mostrou aqui, ó. Ele mostrou aqui o DANF, né, que ele carregou, e ele, ó, conseguiu identificar dentro desse DANF aqui, ó, que é o DANF.pdf, 1, 2, 3, 8 e mais 9 tabelas. Vamos explorar elas, olha só. Deixa eu mostrar inicialmente para vocês o que é esse DANF, tá? Deixa eu mostrar aqui, DANF. É isso daqui, ó. É uma nota fiscal, né, qualquer, que tem aqui, ó, uma série de dados, né, ó, destinatário, fatura, cálculo de imposto, transportador, dados, produtos, tá vendo? E dados adicionais. Tem isso daqui, que é uma coisa comum de se ter dentro de uma empresa, certo, gente? Tudo bem? Vocês já tinham visto um DANF antes, né? Tranquilo? Tô falando coisa que não devia aqui, tá tudo bem, né? Então, olha só, ele interpretou aquele DANF lá, ó, dessa forma aqui, ó. Vamos ver o que ele trouxe aqui na tabela 1. A tabela 1, olha só, o que ele fez. Ele identificou aqui, ó, uma coluna 1, uma coluna 2, uma coluna 3, uma coluna 4. Nem deu nome a ela, tá? E colocou aqui, ó, recebemos, né, de não sei o que, uma identificação aqui de dados, seja tudo, né, bagunçado, olha só. Aqui, ó, na tabela 2, ele colocou lá coluna 1, coluna 2, série, folha, né, ó. Na 3 ele já conseguiu identificar uma razão social, mas ainda como coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá vendo aqui, ó? Não conseguiu. Quer ver, ó? Deixa eu ver aonde que ele conseguiu um pouquinho mais de sucesso aqui. Acho que é aqui, ó, no produto, ó. No produto aqui ele já conseguiu trabalhar, mas ainda ele não transportou lá para a coluna, ó. Mas aqui ele já começou, ó, código do produto, a descrição do produto, tá vendo? Que mais? Unidade, quantidade e assim por diante. Mas mesmo assim não está certo, a gente tem que trabalhar com esses dados aqui, ou seja, fazer uma série de transformações para poder carregar isso para a memória. Então, geralmente, né, este daqui é um dos processos que, às vezes, o Power BI não é a ferramenta correta. Às vezes, você utilizando uma linguagem de programação, como Python, por exemplo, a gente poderia fazer um script que poderia limpar um pouco mais esse arquivo para depois a gente conseguir carregar para o Power BI, por exemplo, entenderam? Então, a transformação, esse trabalho de manuseio desses dados, adequação desses dados, para depois carregar ele para a memória do Power BI e a gente consiga fazer algum tipo de
visualização desses dados, este processo eu queria deixar aqui claro para vocês que é o que vai tomar muito tempo, né, de quem vai mexer com dados assim na empresa, e efetivamente, né, cada caso é um caso. Você pegou um arquivo específico para de Dunphy, é um jeito. Aí você mudou para um outro tipo de arquivo, pode ser em PDF, pode ser em qualquer outro, você vai ter que também trabalhar aquele arquivo e assim sucessivamente para cada uma das bases de dados. Por isso que a gente fala que 70% ou mais do tempo é isso, é transformar, pegar os dados da empresa, transformar e carregar ele para um modo, né, de visualização mais adequado. Porque depois, né, que você tem o dado carregado, vocês vão ver que é muito simples a gente trabalhar com esses dados. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse aspecto aqui da vida, né, de um cientista de dados, né? Tudo bem, pessoal? E a Karen falou que tudo bem, então beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, fale. Então vamos cancelar aqui, vamos fechar esse. Muito bem. Aqui, então, nós já carregamos os dados, né? Então, do lado esquerdo aqui, né, nós temos, só para a gente explorar rapidamente aqui, do lado esquerdo a gente tem, então, a parte de visualização, que é esse primeiro, né, quadradinho aqui. O segundo são os dados, né, que ele carregou, certo? E no terceiro aqui são os relacionamentos, ou seja, depois, a princípio aqui, nós só temos, neste caso especificamente aqui, nós só temos o quê? Um banco de dados, tá vendo? Assim, uma tabela, né? Uma tabela aqui. Acho que na próxima aula a gente já vai conseguir carregar mais de uma tabela, né? E aí a gente já vai começar a fazer relacionamentos aqui. E isso é muito importante, porque as fontes de dados, elas estão espalhadas na organização em diversas tabelas, em diversos arquivos, né? Cada um que a gente carrega, às vezes dá origem a várias tabelas, né? Como vocês viram lá do PDF, tá? Mas geralmente cada arquivo uma tabela, né? Assim, quase que 100% é assim. E aí o que acontece? A gente tem que fazer essas relações entre elas, tá joia? Para justamente a gente conseguir obter um pouco mais de informação útil, né? Ou seja, fazer realmente o Power BI trabalhar na sua potência máxima, né? Vamos falar assim, tá bom? Então, aqui é onde a gente encontra as tabelas e depois a gente vai aprender como fazer os relacionamentos aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem os dados, a gente pode alterar os dados, fazer aqui as transformações, aqui também. E vamos voltar lá para a nossa visualização, tá? Todo mundo está aqui nessa visualização também? Tranquilo, pessoal? Deixa eu pegar aqui meu roteiro de aula aqui, ó. Tem um roteiro de aula aqui, senão eu me perdo, Então, a gente já viu lá ferramentas da tabela, transformação. Vamos montar aqui, então, agora. Ó. Então, com essas informações, né, o que é legal a gente fazer? Trabalhar a parte de exibição. Então, a gente vai pegar esses dados aqui, ó, e nós vamos exibir aqui nesta parte aqui, que a gente chama de desktop, alguma coisa de dashboard, né? Os gráficos ou as visualizações ou as transformações que a gente gostaria de aplicar naqueles dados lá. Para iniciar, né, vamos começar com um gráfico bem simples aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Como que a gente faz, né, um gráfico? Aqui vocês veem aqui do lado direito, a gente tem, ó, visualizações e os campos, né? Então, o primeiro passo é a gente escolher o tipo, né, de visualização que a gente quer.
Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um gráfico de coluna aqui, clusterizado, tá? Então, se a gente clica aqui, ó, o que que acontece? Ele vai aparecer aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. A gente pode ampliar, né? Podemos colocar esse gráfico em qualquer lugar. Só que ele não tem nenhuma informação ainda, tá? Vamos colocar uma informação aqui dentro. Então, como que a gente faz? Depois que a gente coloca o gráfico aqui, ó, a gente pode vir aqui para a fonte de dados, né? E aqui, ó, nessa repartição aqui, né, chamada campos, então são os campos de dados aqui. Aí ele estava recolhido aqui, só estava aqui dados do pedido, eu expandi, e aqui estão os campos, né, que existem lá na minha base de dados. O que eu vou fazer? Eu vou escolher, não é um gráfico de barras, eu tenho que escolher a linha e a coluna, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um relacionamento, por exemplo, aqui, ó, entre item, né, item com a somatória de unidades vendidas desses itens. Então, olha só, este símbolo aqui de somatório aqui, então ele já está fazendo automaticamente, ele já identificou que este campo aqui é numérico, né? E ele pode, então, fazer totalizações, né? E essas totalizações, eles vão poder depois ser das mais diversas possíveis. Aqui, somatório, ele vai somar apenas, tá? Então, aqui no caso, ó, olha só, se eu clicar aqui, olha só o que ele fez. Ele já me deu um gráfico, né, dos itens por unidades vendidas, olha só, né, separadas aqui pelos itens. Então, a lavadora, geladeira, micro-ondas e fogão. E da onde que ele pegou, né, que tem lavadora, que tem geladeira, que tem micro-ondas e fogão? Ele pegou lá da base de dados. Então, o que que ele fez, né? Será que eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui? Não consigo. Geralmente apareceria aqui mais aqui, mas não tem. Tem que ficar desse tamanho mesmo. Desculpe, pessoal, pelo tamanho aqui pequenininho, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Ele identificou aqui, ó, os itens, tá vendo aqui os itens? Ele conseguiu identificar que tem 4 tipos específicos aqui, ó. Então, ó, geladeira, micro-ondas, fogão e lavadora, tá vendo? Não tem outros tipos. Então, ele pegou, né, totalizou aqui por tipos, né, por itens, né, e levou essa informação aqui para o gráfico, tá? Então, ele fez tudo isso automaticamente. E aí, por tipo de dado, ele puxou lá o total por item de dados. Tudo isso automaticamente. Ah, mas eu não gostei desse gráfico aqui, ele não está expressando tão bem, né, essas informações. Legal. Você clica no gráfico aqui, ó, e você pode vir aqui, ó, e mudar. Ao invés de gráfico de barra, você pode clicar aqui, por exemplo, em gráfico de pizza, ó. Ele automaticamente faz a adequação, né, e faz as indicações aqui dos itens, as totalizações e já me dá um percentual aqui automaticamente, tá? Não gostei também desse, eu quero uma informação, por exemplo, no formato de tabela, ó, tá bem? Também pode, ó, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o fogão e as totalizações aqui e o total de itens vendidos aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui como é rápido e fácil de fazer um gráfico, né, aqui no Power BI? E é isso que efetivamente apaixona, né, o pessoal da alta gerência e fala assim, não, eu preciso disso aqui para ontem, né? Porque é muito simples. Mas eu ressalto aqui, desde que os dados, né, estejam adequados. Não adianta nada, né? É aquela história, né? Entrou coisa boa, sai coisa boa. Se vocês utilizam, né, bons ingredientes para fazer uma receita legal, o que vai acontecer? Vai sair uma coisa,
Mesmo que você erre em algum processo ali, vai sair uma coisa boa, né? Agora, se você usar ingredientes não tão bons, né? Aí você vai ter que fazer uma mágica ali para sair alguma coisa boa, né? Então, a princípio é assim também com dados. Se você entra com bons dados, né, o resultado final vai ser também bom, né? Desde que você faça as relações, os relacionamentos de maneira adequada, tá? Para deletar o dado, ó, um gráfico, é só clicar sobre ele e delete, tá? Então, deletamos esse gráfico aqui. Vamos fazer um outro gráfico agora, né? Para mostrar outro recurso, né? Eu não mostrei ali, mas a maioria dos gráficos, né, que efetivamente o Power BI monta, eles são reativos, ou seja, a gente consegue interagir com eles. E é esse, né, o grande ganho que se tem com a utilização de ferramentas como essa aqui, tá? De Business Intelligence. Então, vamos de novo aqui no gráfico, vamos inserir um novo gráfico aqui. Vamos pegar novamente o gráfico de colunas aqui, clusterizados aqui, né? Vamos ampliar um pouquinho. Vamos colocar aqui no centro. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Vamos pegar novamente, só que vamos escolher agora aqui, ó, a data do pedido, tá? E vamos escolher unidades vendidas aqui. Então, data do pedido por unidades vendidas. Muito bem. Uai. Por que ele não totalizou? Data do pedido. Nossa, o meu apareceu outro gráfico. Apareceu outro, né? Era para aparecer duas colunas apenas Isso. aqui. É 2020 e 2021. Isso. Pois é, o meu aqui não. Por que o meu não apareceu? Gente, eu vou sair daqui, vou carregar de novo. Pode ter sido a transformação que eu fiz. Só um minutinho, peraí. Sabe aquela transformação que eu fiz na unidade ali vendida? Pode ter afetado todo o processo, entendeu? Então vamos aqui carregar novamente a base de dados. Eita, só tem que começar tudo de novo aqui. Configurações regionais. Espera aí, segura aí esses dois gráficos aí que é exatamente isso que a gente queria, tá? Só um minutinho. Lá. Estados Unidos. Inglês, né? Inglês. Estados Unidos. Ok. Aplicar. Obter dados. Dados CSV. Dados pedido. Abrir. Carregar. Muito bem. Vamos ver agora aqui. Aqui. Dados por unidade. Aê! É isso aqui, né, que vocês encontraram. Certo?
Aí, obrigado. Então, o que que acontece, né? Então, o que que ele fez, né? Da onde que ele pegou esse 2020, 2021, né? E o outro ele não estava fazendo isso, porque ele não tinha relacionado, né? Essas transformações. Quando a gente fez aquela transformação, então por isso tem que tomar muito cuidado com as transformações, né? Nos dados, porque eles podem implicar em uma vamos falar assim, algum relacionamento que o Power BI identificou ali, ele pode ter quebrado, tá? Esse relacionamento. E o que aconteceu basicamente? Vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, ó, ele tem lá, ó, a data do pedido, tá vendo? Então aqui, ó, 7 de julho de 2020, 2020, ó. Aqui, ó, 23 de janeiro de 2021, tá vendo aqui? Então, o que acontece? Ele consegue identificar aqui que ele tem basicamente 2 anos aqui de pedido. Então, né, ele tem aquela noção que eu falei para vocês, né, que os dados, os gráficos aqui apresentados são reativos, ou seja, a gente consegue interagir com eles, é exatamente isso, né? Então, ele dá uma medida de granularidade aqui, a mais alta possível, tá? Qual que é a mais alta nesse caso aqui de data? É o ano, né? Então, ele agrupou por ano. Eu posso descer, né, um pouco mais nesta escala de granularidade? Posso. E aqui, ó, se vocês olharem aqui no topo, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais esse gráfico aqui, ó. Se vocês olharem aqui no topo, ó, vocês vão ver aqui que eu tenho algumas flechinhas aqui. Estão vendo aqui, ó? Flechinha para cima, não tem mais, ó. Eu não consigo fazer mais uma elevação, ou seja, subir mais em termos de granularidade grande, né? Eu não consigo ir para cima. Eu só consigo, por exemplo, ó, ir para baixo. Tá vendo aqui, ó? Para baixo eu consigo, né? Aqui, ó. Então, se eu clicar aqui para baixo, ó, eu consigo, né, descer em termos de granularidade. Tá vendo aqui, ó? Então, eu vou descendo. Então, aqui eu posso subir novamente, né? E aqui eu vou descendo. Aqui, ó, ao descer, o que acontece? Eu estava aqui em ano, certo? Ao descer, ó, ele pegou a próxima granularidade mais abaixo, que é o quê? Trimestre. No caso dele, ele foi programado como trimestre, seria a granularidade, eu poderia ser semestral? Poderia, né? Mas aqui ele está entendendo como sendo trimestre uma medida mais adequada para esse tipo de dado, tá? Se eu descer mais um pouco, ó, ele vai pegar por mês agora. Olha lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, tá vendo? Por mês. E se eu descer um pouco mais, olha só, eu vou cair em dias. Então, aonde que efetivamente acontece, em que dia, né, do mês acontece a maior parte de vendas. Então, esse deslizamento aqui com os dados, né, vamos falar assim, a subida ou descida em termos de granularidade, né, basicamente é uma das também ferramentas, né, interessantes que o Power BI nos apresenta. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a granularidade, como que a gente consegue interagir com ele, né? Então, a gente sobe, né? Ou a gente desce aqui, tá? Em termos de granularidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim, não. Sim. Obrigado, Kari. Deixa eu ver que mais que a gente pode mostrar. Que mais? Bom, acho que a princípio, né, para uma exploração, então aqui em cima, né, a gente tem lá, conforme a gente clica sobre um determinado elemento, né, vocês podem ver que a gente vai ter os filtros, as visualizações, os campos, e também, né, aqui, né, quando a gente vai para o dados, né, análise dos dados aqui,
a gente pode também interagir aqui, ó, tá vendo? Ó, o drill up e drill down, né? A gente pode fazer aqui em cima, né, na barra de menu, né? Aqui em cima, então, ó, o drill up, né, e drill down, né? A gente pode fazer aqui, tá? Opa. Tá aqui. Muito bem. Aí, vamos só fechar um pouquinho agora o Power BI. Eu queria mostrar uma outra coisinha para vocês, né? Que vai ser base para a nossa aula da semana que vem, tá? Que é o que a gente chama, deixa eu fechar aqui. Vamos salvar esse, uma outra coisa, né, que eu queria falar para vocês, ó. Quando a gente salvar, clica lá em salvar, ele vai pedir um nome aqui para nós, tá vendo aqui, ó, um nome. Então eu vou salvar aqui, ó, em aula 16, no meu caso aqui eu vou salvar em aula 16, né, que é basicamente primeira aula de Power BI, tá? E vejam que ele salva, né, o arquivo com a extensão PBIX, né, Power BI X, né, ou seja, já está na geração 10 aqui, né, do Windows 10 para frente, né. Então aqui, ó, Power BI X aqui. Então ele vai salvar com essa extensão. Aí você salva aqui. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, ó, então ele fechou. Quando eu abrir novamente Power BI, ó, vem aqui, abrir. Então aqui do lado esquerdo, olha só o que ele vai apresentar o primeiro aqui, ó, primeira aula PBI, né, o arquivo que nós salvamos. Então, para a gente retomar o trabalho no ponto que nós paramos, né, basta então clicar sobre este arquivo aqui e ele já vai carregar e vai mostrar a partir daquele ponto aonde nós paramos aqui, tá? Aqui ele vai mostrar aqui umas dicas, né? E aí você fala que você entendeu lá, lê, né? Fala que entendeu e aí vai passando. Tudo bem, pessoal? Então, podemos fechar aqui. Vamos salvar. E a última coisa que eu queria falar para vocês, pelo menos, na verdade, a penúltima, né? Que vai servir para a aula que vem, é basicamente o que a gente chama de Power BI Desktop Workflow, ou seja, o fluxo de trabalho, né, que nós temos que exercer e trabalhar, né, quando nós efetivamente estamos desenvolvendo projetos, né, com o Power BI, tá? Deixa eu só adequar aqui a janela para levar aqui para vocês. Então, a princípio, né, o Power BI Workflow é isso aqui, ó, tá? Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Aqui. Muito bem. Professor, só uma dúvida antes do senhor continuar. O meu arquivo, ele não salvou como o do senhor. Ele não deu opção de ver outros arquivos, ele salvou o arquivo direto. É porque você abriu o arquivo que você já tinha salvado na aula passada. Daí não tem problema. Agora, se eu abrir um novo, ele vai aparecer daquele jeito. Se você abrir ele novamente, ele tem que aparecer. Mas com aquele arquivo que você abriu. Para você mudar o nome, você vai lá em Arquivo, Salvar Como. Aí ele vai te dar a opção de salvar com outro nome. Então, como ele estava salvo na minha máquina, eu só renomeei e ele salvou. Uhum. Então tá. Beleza. Beleza. Isso mesmo. Obrigada. Nada. Muito bem. Então aqui, ó, o Power BI, o desktop, né, que é esse que nós estamos utilizando, aí tem o Pro, tem as outras versões, cada uma tem algumas variações, né, neste workflow, mas a princípio, né, este fluxo de trabalho, ele vai acontecer
quase que 100%, né, dos casos que vocês estiverem trabalhando com Business Intelligence, ou seja, você tentar ali extrair algum tipo de informação mais útil, né, dos dados, tá bom? E como que ele é basicamente esse fluxo, né? Tudo começa com um problema de negócio, tá? Então, tudo vai começar com algo que você quer resolver. A gente não faz uma exploração por explorar, né? A gente está fazendo aqui, né, a princípio, para a gente conhecer a ferramenta, né? Então, essa primeira parte aqui, nós fizemos justamente para carregar um dado, explorar, né, as várias funcionalidades, etc., do Power BI. Mas não é assim que funciona na prática. Na prática, você tem assim um problema a ser resolvido. Por exemplo, como que eu posso aumentar as minhas vendas, né, no próximo mês? Esse é um problema de negócio, né? E aí você vai trabalhar com o Power BI ou com qualquer outra ferramenta, com Excel, etc., para tentar resolver este problema de negócio, tá? Então é assim que começa. Então tudo começa com um problema de negócio. Dado um problema de negócio, você vai então ter que escolher, né, quais as fontes de dados, aonde que eu vou buscar informação que vai então permitir que eu, né, faça alguma ação que melhore ou que resolva aquele problema de negócio. E aí, em cima disso, você vai então escolher a fonte tal, o arquivo tal e assim por diante. Uma vez feito isso, né, você vai então fazer então, a preparação dos dados. A preparação dos dados é essa importação que você vai fazer, se você estiver trabalhando com o Power BI, né? Essa importação que você vai fazer para a memória do Power BI, né, para um arquivo, né, do Power BI. Então, é aquela limpeza dos dados, ou seja, toda a preparação de dados, ou seja, limpeza, você vai eliminar, por exemplo, aqueles dados faltantes, você vai adequar o nome de campos, dos campos, você vai adequar, por exemplo, o tipo de dado, e assim por diante. Então, você vai fazer toda essa adequação. Fez? Aí você importa. Ele vai se transformar numa tabelinha lá, ou várias tabelinhas, e você vai colocando. Colocou todas as informações que você quer? Legal. Aí vem a segunda parte, que é a parte de modelagem. A modelagem, você vai estabelecer as relações que existem entre os dados. Então, pode ser que um dado lá do faturamento, né, se relacione com um dado financeiro, que se relacione com a produção. Então, você vai ter que fazer essas relações, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Como que eu faço essas relações? Como que eu estabeleço, a partir de uma ou mais tabelas, né? Ou melhor, a partir de duas ou mais tabelas, não existe relação apenas com uma tabela, né? As relações começam a partir de duas ou mais tabelas, né? Como que eu faço, então, essa modelagem? Então, a modelagem é essas relações, estabelecimento das relações entre as tabelas. Muito bem, depois que você fez isso, aí sim você parte para o processo de visualização, tá? Ou seja, construir os dashboards lá mais apropriados possíveis, que vão permitir que você acompanhe e haja, né, de acordo com aquele problema inicial de negócio. Tá joia, pessoal? Entendido aqui o fluxo, né, de trabalho? Alguma dúvida até esse ponto aqui? Nada? Gente, é isso então. Agradeço de coração, muito obrigado. Desculpa essa interrupção que eu fiz aí, né? Mas se vocês tiverem um Android acima de 11 ou superior e puderem ajudar, agradeço mesmo, tá? Muito obrigado. Tchau e até sexta-feira, de madrugada.